Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 13, versículo 24. Fica lá no começo do Novo Testamento. Depois do Pentateuco, aí tem Deuteronômio. Olha lá, vamos lá. Deuteronômio. Aí tem Josué. Depois tem Juízes. Aonde fica, pastor? Repete comigo, EBD, Escola Bíblica Dominical. Assim que puder, nós iremos retomar o estudo bíblico. É uma bênção na nossa vida. Quanto vocês acham? Juízes, capítulo 13, versículo 24 e 25. Depois nós iremos ler Juízes, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. E depois nós iremos para Juízes, capítulo 16, versículo 16 ao 22. Quem não está com a Bíblia, vai ser projetado na televisão. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Na sua Bíblia, no seu celular, no seu smartphone, seu tablet, o pessoal que está em casa aí. Então vamos lá. Diz assim, Juízes 13, 24 e 25. Diz assim: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Agora Juízes capítulo 14, versículo 1 ao 3, na sequência. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Agora vamos para Juízes capítulo 16, do versículo 16 até o 22. Diz assim: importunando-o o tempo todo, ela o cansava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Até aqui. Papai, obrigado pela leitura da tua palavra. Espírito Santo, me ajuda, me auxilia a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa palavra. Leve os nossos corações, as nossas mentes cativas, para escutar a boa semente do ensino, da exortação, a semente da vida, Senhor. Que o Senhor me use apenas, que o Senhor cresça ou diminua, e que eu seja um canal de vida e de bênção na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu acho que todos vocês já ouviram falar da história de Sansão. E quando eu falo da história de Sansão, vocês já pensam na Dalila, né? É automático. Sansão, o que sabe da história de Sansão, irmão? Ah, eu conheço a Dalila. Tudo é a culpa da Dalila, né? Mas antes de a gente falar sobre a história de Sansão, eu gostaria de
usar uma metáfora, que foi o tema dessa ministração, que se chama brincando com fogo. Quem aqui já brincou com fogo, irmão? Não se esconda nada, irmão. Eu sei que você já queimou bombril. Eu sei que você já rodou bombril. Quem aqui já brincou com fogo? Vários irmãos. E tem pessoas que brincam com fogo. E nós vemos que já foram registradas muitas tragédias na vida de pessoas que brincam com fogo. Pessoas que não pensam nas consequências e no perigo de se brincar com fogo. Eu estava perguntando para um irmão ali, foi sexta-feira na oração, ele falou: vixe, pastor, eu já rodei muito bombril, hein? Mas se queimou? Queimei, pastor. Eu lembrei que uma vez, quando eu era adolescente, há muitos anos atrás, né? Virei o idoso agora. Meu pai, quando a gente mudou de São Paulo aqui para o Paraná, meu pai adquiriu um terreno e antes dele começar a construção da casa, um molecão, adolescente. Aí foi lá um senhor, carpiu o terreno, deixou tudo carpinado, aquele mato seco. Aí eu tive a brilhante ideia de colocar fogo. Aí eu falei, vou colocar fogo aqui, é só um pouco de fogo aqui, então vai ser tranquilo. Aí se alastrou o fogo, começou a queimar tudo. Aí o vizinho já saiu, eu tenho problema de asma, eu não vou respirar. Eu falei, vixe, deu ruim, eu vou apanhar uns 3 dias agora. Mas graças a Deus que deu um dia de apagar o fogo lá. E teve outra situação que eu estava pesquisando, foi em 2018 isso. Tinha uma brincadeira, se eu posso dizer uma palavra chula, bem idiota, que muitos adolescentes faziam na internet. Eles colocavam fogo no seu corpo, colocavam algum produto, colocavam fogo e depois tinham que apagar rapidamente. E graças a Deus que isso não acontece mais hoje. Mas em 2018 eu vi uma reportagem que teve uma adolescente nos Estados Unidos, que esses negócios de youtuber, de desafio, e ela colocou fogo no seu corpo, só que ela não conseguiu apagar esse fogo. E ela teve 50% do seu corpo queimado. E ela ficou por meses no hospital, passando por várias cirurgias, vários tratamentos. A família teve que fazer uma espécie de arrecadação via internet para poder angariar os custos que ela tinha no hospital. Mas o que isso tudo tem a ver com Sansão que nós lemos? Eu gostaria de usar essa metáfora do fogo. Porque Sansão, ele brincou com fogo, se assim podemos dizer. E o fogo aqui, irmão, representa o pecado. Então quando eu falar fogo, você entenda, é o pecado. Quem brinca com fogo se queima. Quem brinca com pecado também se queima. Existem muitas consequências de brincar com pecado. E Sansão brincou com fogo, brincou com pecado. E teve em sua vida muitas consequências ruins por isso. E trazendo para o nosso contexto hoje cristão, muitas pessoas hoje brincam com fogo, brincam com pecado. E não se enganem, uma hora eles sofrem muitos danos. Muitos danos. O livro de Juízes aqui que nós lemos, é um livro que fala de ciclos, que se iniciam e encerram a mesma história. Eu vou resumir o livro de Juízes. O livro de Juízes é o seguinte: Deus vai, abençoa o povo de Israel. O povo de Israel adora a Deus. Tudo certo, aleluia, glória a Deus. Passa um tempo, o povo esquece de Deus. Começam a adorar outros deuses e abandonam a Deus. Aí Deus pega e fala, então tá bom. Vou levantar um outro povo para trazer juízo e escravizar vocês. Aí traz juízo para Israel. Aí Israel começa a sofrer na mão dos inimigos. Aí eles se lembram de Deus e começam em arrependimento a suplicar. Deus, com sua misericórdia infinita, envia um profeta, envia um juiz e restaura a paz em Israel. Aí Israel vai e faz tudo isso de novo. Esse ciclo, ele se passa mais de 17 vezes dentro do livro de Juízes, da mesma forma. Sansão, ele é citado no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Aí você pode dizer, pastor, mas não entendi. Você acabou de falar que Sansão brincou com fogo? Sansão, vamos dizer, era inconsequente? Como que ele está na galeria da fé? Porque teve um período da vida dele que ele exerceu
como juiz e como juiz político e religioso em Israel. E o final da vida dele, ele ainda, com muita misericórdia de Deus, conseguiu cumprir a vontade de Deus. E nós vamos ver isso no discorrer do sermão. Então lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 34 diz assim: que mais direi? Não tenho tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. E é interessante que, se você for ler a história de Sansão, Sansão às vezes parecia um adulto consciente, sabendo das suas responsabilidades. Mas aí você continua lendo a história de Sansão, às vezes ele parecia uma criança, brincando com coisa séria, brincando com fogo, brincando com a unção que o Espírito Santo tinha derramado sobre ele, estava sobre ele. Sansão às vezes parecia como um homem com nível espiritual elevado, mas às vezes ele parecia um homem com apetites carnais, desenfreado, e com sede e com paixão pelos desejos da sua carne. Sansão às vezes parecia um homem simples, como qualquer outro, mas em outros momentos ele era um homem diferenciado, como os grandes heróis que estão descritos na Bíblia. Então, mesmo com todos os acertos e erros que Sansão teve em sua vida, a narrativa final da história de Sansão diz o seguinte, lá em Juízes 16:30: assim, na sua morte, Sansão matou mais homens que em toda a sua vida. E talvez você ainda não entendeu, mas de alguma forma ele brincou com fogo, ele brincou com o pecado, ele sofreu as consequências, mas ele acabou cumprindo o propósito para o qual ele nasceu. Entretanto, mesmo ele morrido como um herói, isso não isentou o preço que ele pagou por brincar com fogo, por brincar com suas responsabilidades, por brincar com o pecado. Ele tinha um voto que se chamava nazireado. Ele era nazireu. E também nós hoje, nós somos nazireus. Fala assim: pastor, eu sou? Sim. Você é separado por Deus, você é chamado por Deus. Nós somos chamados por Jesus. E ainda a título de introdução, eu quero te perguntar: o que você tem feito com esse chamado? O que você tem feito com o chamado que Jesus deu na sua vida? Estamos tratando o nosso voto, a nossa vocação, a missão para a qual Jesus nos chamou, de que forma? Nós temos as nossas responsabilidades perante Deus. No Novo Testamento, na Nova Aliança, a palavra diz que nós somos separados para ser santos, assim como Ele é santo. E nós não podemos lidar com isso de maneira inconsequente, de qualquer jeito, como se isso não tivesse nenhum valor, como se a nossa vida espiritual não importasse. Porque Sansão fez isso, e o final dele foi triste. E o relato da história de Sansão tem muito a nos ensinar, muitas coisas a ensinar para a gente. Primeiro eu quero explicar para vocês o chamado de Sansão, juiz de Israel e um líder político, e o que era esse voto de nazireado. O voto de nazireado tinha algumas regras, algumas obrigações, algumas restrições, como por exemplo, primeira coisa, o nazireu não podia tomar vinho, nem bebida forte. Por quê? Porque naquela época, naquele contexto cultural, o vinho simbolizava as tentações da terra de Canaã. E se eu trouxer para o nosso contexto hoje, compete a nós lidarmos diariamente com as tentações na nossa jornada cristã, as tentações do mundo. Então, aquele voto, ele não podia tomar bebida forte, porque naquele contexto, a bebida era a tentação que fazia muitos homens caírem. Até hoje é assim. Só que o contexto não é esse. Não estou aqui para explicar se você pode ou não beber bebida alcoólica. Converse comigo depois e a gente conversa 1 hora sobre isso na Bíblia. Mas a questão é, ele tinha que lidar com as tentações do mundo.
E as tentações são um processo que Satanás, ele vai levando um tempo, ele vai tentando você, ele vai te deixando vulnerável até te derrubar, assim como ele fez com Sansão. Em Juízes 13:4 diz assim, quando o homem de Deus disse para os pais de Sansão: todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, Tiago diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. A palavra de Deus está dizendo. Nós somos tentados pelas nossas cobiças, e quando nós caímos nas tentações, flertamos com o pecado, nós consumamos esse pecado gera morte. E tentação só é tentação se te atrai. E tem muitas pessoas que falam assim: eu tenho unção na minha vida, então eu não sofro tentações. Você está enganado, meu querido. Está enganado, minha querida. A unção do Espírito Santo não impede a gente de sofrer essas tentações. Cuidado com o vinho, cuidado com as tentações, cuidado com as sugestões de Satanás, cuidado com as tentações do mundo. A Bíblia não diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Segunda coisa do voto do nazireado: o nazireu não podia cortar o cabelo. Por quê? Era moda na época? Era dos anos 60, 70, era cabeludão? Não, irmão, não é por causa disso não. Tem nada a ver. O cabelo simbolizava a sua preservação e dedicação ao Senhor. E só no final do nazireado o sacerdote cortava o cabelo dele e queimava no fogo, oferecendo-o ao Senhor. E trazendo para o nosso contexto hoje, nós, nazireus de Deus, separados por Deus, escolhidos por Deus, nós não podemos cortar o cabelo? Corta o cabelo, irmão, senão você vai ficar... A Ruth fez eu cortar o cabelo essa semana. Tava meio, sabe? Já está caindo um pouquinho aqui, então estava dando ruim. Mas o que eu te digo, trazendo para o nosso contexto hoje? O nosso chamado exige dedicação ao Senhor e as coisas que Deus nos chamou para fazer para Ele. Essa segunda parte, trazendo para o nosso contexto, o que o Senhor te chamou para fazer exige de você dedicação. Dedicação para fazer para Ele. Não é para os homens, é para Deus. Pastor, mas eu não tenho cargo na igreja. Irmão, não é cargo, você é cristão. Deus te chamou, Deus te separou. Você é filho de Deus, é cordeiro com Cristo. Você já tem um chamado estabelecido. A palavra diz que você é rei e sacerdote. Você tem um sacerdócio santo, através de Jesus Cristo. Você já é chamado, você já é escolhido. Terceira coisa que o nazireu não podia fazer. Então vamos lá. Primeira coisa, ele não podia tomar pinga, nem champanhe, nem na virada do ano, irmão. Ele não podia tomar bebida forte. Segunda coisa, ele não poderia cortar o cabelo. Terceira coisa, o nazireu não podia ir em cerimônias fúnebres. Preste atenção que você vai ver o que Sansão fez. Ele não poderia se aproximar de carne morta e nem de defuntos, nem de ser humano ou de animais, nem mesmo do seu pai, mãe e irmão. Você acredita? Se os pais dele morressem, ele não poderia ir nem no velório, nem tocar. Se ele chegasse perto disso, ele deveria ir ao sacerdote, rapar a cabeça e queimar os cabelos do seu voto. Ele estaria interrompendo esse voto. Ele teria que começar de novo esse voto do zero. E fosse trazer para o nosso contexto hoje, você não tem que ficar tocando em coisas impuras, em coisas mortas. Vou traduzir para você. Para de ficar flertando com as coisas do mundo. Para de ficar tocando em coisas que não deve. Para de ficar usando as coisas que o mundo oferece para você. Pastor, ainda não estou entendendo. Eu vou dar um exemplo. Para de ficar no WhatsApp vendo pornografia. Para de ficar no WhatsApp vendo coisa maliciosa. Para de ficar vendo o que não deve. Melhorou? Um exemplo?
Então a primeira coisa, eu expliquei o chamado de Sansão, o nazireado dele. A segunda coisa agora, eu quero conversar com vocês sobre o pecado de Sansão. O que comprometeu o chamado dele. Foi o pecado dele. Primeira coisa, Sansão se apaixona por uma mulher estranha. Se você for ler em Deuteronômio capítulo 7, a lei mosaica dizia que eles não poderiam se casar com estrangeiros, com pessoas de outros povos. Foi algo que Deus instituiu. E Sansão quebrou isso. Ele quebrou uma lei estabelecida. E não sei, mas parece que às vezes nós também quebramos princípios espirituais estabelecidos. E achamos que não tem problema. Você já viu uma frase do inferno que é assim? Dá nada não. Irmão, dá sim. São coisas pequenas que nos levam a grandes abismos. Não foi do inferno que veio essa frase, mas eu caracterizo que a frase é do inferno, porque se dá nada não, é uma desculpa para o pessoal ficar pecando. Dá nada não. Então tá bom, vai que esse dá nada não. Segunda coisa que levou Sansão a fracassar no seu chamado. Ele desobedeceu seus pais. Nós lemos que os pais dele não concordaram com isso. Ele foi atraído pela cobiça dos seus olhos. Ele olhou e não deu importância porque os pais dele disseram. Deus tem uma aliança conosco. Então nós temos que cuidar com que os nossos olhos andam vendo. E no que nós insistimos em ter. As consequências podem vir lá na frente. Outra coisa, cuidado com os segredos. Vamos ler comigo, Juízes capítulo 14, versículo 5. Juízes 14, 5. Cuidado com os segredos, irmãos. Diz assim: Sansão foi para Tímina com seu pai e a sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Preste atenção agora. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho. Preste atenção. Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou o que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Nós acabamos de ver que ele não poderia se aproximar de nada morto. Acabamos de ver. O que ele fez? Ele se aproximou, e além disso ele pegou o mel do cadáver, e ainda levou para os pais dele comerem. Cuidado com o pecado, meu irmão. Às vezes você pode levar isso para dentro da sua casa. Às vezes você pode levar o pecado para dentro da sua casa. E você pode trazer consequências para a sua família. Não brinque com a misericórdia e o amor de Deus. Ele pegou o mel do cadáver do leão, e além de pecar, levou para os pais dele comerem. E foi a partir desse momento, se você for ler, a partir desse momento a história de Sansão, foi a partir desse momento que a desgraça começou na vida de Sansão. Foi a partir deste momento. E é engraçado que Satanás, ele não faz ataques aleatórios. Por que o leão não foi em direção aos pais dele? O leão foi em direção a quem? Ele enviou o leão diretamente para Sansão, analisando o seu comportamento e buscando o seu ponto fraco, vulnerável. Por isso que eu dei o tema para essa mensagem: não brinque com fogo, não brinque com pecado. E o alvo do inimigo na nossa vida é muito claro. Ele quer destruir o nosso chamado em Deus. Ele quer destruir o meu e o seu chamado como filhos de Deus, como cristãos, que significa pequenos cristos, pequeno Cristo.
Só que Satanás, ele vai usar tudo que ele puder ao seu redor para te atingir. Ele pode usar seu casamento. Ele pode usar os seus filhos. Ele pode usar lá onde você trabalha. Ele pode usar o meio social que você vive. Porque Satanás, ele quer o seu nazireado. Ele quer o seu chamado. Ele quer comprometer o seu voto. Ele quer comprometer o seu compromisso com Deus. O seu relacionamento com Deus. Outra coisa que me deixou bem curioso. Sansão estava voltando. E ele saiu do caminho. Não saia do caminho. Não saia do alvo. Ele saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Não volte para ver o cadáver do leão, meu irmão. Às vezes nós perdemos uma batalha porque mudamos o foco. Saímos do caminho e vamos ao encontro do pecado. Você sabe que o pecado está lá, irmão. E você está aqui. Aí você fala, eu vou lá. Você vai em direção ao pecado. Sansão come do mel. E o pecado era doce, mas era cadáver. O pecado era doce, mas era cadáver. Estava gostoso, mas era contaminado. Se for necessário, irmãos, nós devemos recomeçar hoje. Nos arrepender e falar com o Senhor. E não continuar escondendo esse pecado. Porque isso vai comprometer o seu chamado em Cristo. Vai comprometer a sua vida. Não se engane, meus irmãos. Ninguém zomba de Deus e da sua santidade. Eu, como pastor de vocês, eu não posso passar a mão na cabeça de vocês. Primeiro porque essa mensagem veio para mim. E depois de ter pecado, Sansão começa a ter muitas perdas na sua vida. Eu vou relatar rapidamente para você ver tudo o que aconteceu na vida de Sansão depois que ele comeu o melzinho gostoso do cadáver. Primeiro, Sansão, ele casa com a mulher de Tímna. E nas bodas do seu casamento, ele resolve fazer uma aposta com 30 convidados, levando um enigma. Se vocês adivinharem o enigma, vocês me dão 30 peças de roupa. E a mulher dele começa a importunar ele. Me conta qual que é o enigma. Os filisteus falaram que vão queimar a gente. Se você não contar o enigma. Ele contou para ela. Ela traiu ele e contou para os 30 convidados. O que aconteceu? Sansão perdeu a aposta. E aí como é que ele ia pagar essas 30 roupas? Sabe o que ele fez? Ele desceu para Asquelon e matou 30 homens para pegar suas roupas e para pagar a aposta. Depois disso, Sansão voltou para a sua casa. Quando ele retornou para ver a sua esposa, sabe o que aconteceu? Ele perdeu o casamento dele. A sua mulher foi dada pelo pai dela ao seu amigo. Ele, por vingança, sabe o que ele faz? Ele amarra um monte de tocha no rabo do monte de raposa e salta na seara dos filisteus. Queima tudo. Queima toda a seara dos filisteus. Aí os filisteus, por vingança, sabe o que eles fizeram? Foram lá e queimaram a mulher e o sogro de Sansão. E não para por aí. Sansão vai para uma caverna. Aí 1000 filisteus vão atrás de Sansão. Aí Sansão volta e mata com uma queixada de jumento 1000 filisteus. Não, agora Sansão tomou jeito. Não, meus irmãos. Sansão, logo após, a Bíblia relata que ele foi a Gaza e se envolveu com uma prostituta. E passou a noite com aquela prostituta. E os filisteus cercaram Gaza e falaram, vamos pegar Sansão. Sansão desconfiou e saiu no meio da noite. E ele arranca os portões de Gaza, leva no ombro dele e larga lá no monte. Sansão estava brincando com fogo. E mesmo em pecado, Deus ainda não tinha abandonado Sansão. Ele estava brincando com o pecado, mas Deus, na sua misericórdia, ainda não tinha abandonado Sansão. Deus ainda estava sendo misericordioso e dando oportunidade para Sansão se arrepender e recomeçar o voto do nazireado. Assim como o Senhor hoje nos alcança com a graça dele e nos dá oportunidade novamente essa noite de retomar o nosso voto com ele.
de consertar a nossa vida. Tudo bem, então, agora deu, né? Sansão não fez mais nada, infelizmente. Sansão escolhe outra estrangeira para casar. Ele se apaixona por Dalila, uma filisteia que foi subornada pelos filisteus para entregar Sansão. Então nós vemos que depois, no mel do cadáver, tudo deu errado na vida de Sansão. Não brinque com segredos, não brinque com seu relacionamento com Deus. Sansão abriu o coração para Dalila. E eu quero te falar um conselho, meu irmão. Cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado com quem você abre o seu coração. Ele abriu o coração para Dalila, ele foi traído. Olha o que diz em Juízes, capítulo 16, 20 e 21. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: eu vou sair como antes e vou me livrar. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Em outras traduções disse assim: não sabia que o Espírito de Deus o tinha deixado. Sabe o que aconteceu? Os filisteus prenderam ele, furaram os 2 olhos dele, levaram ele para Gaza, prenderam ele com algemas e colocaram ele para andar em círculos, rodando um moinho. E Sansão pecou, brincou com fogo. Sansão abandonou o Senhor, e como resultado disso, o Senhor também o abandonou. E sabe o que eu penso? Que o Espírito Santo, pode ser que ele já tenha sumido da vida de muito cristão hoje. Vou explicar, você não faz o Espírito Santo deixar de existir, ele é Deus, ele é uma pessoa. Mas você pode apagar a ação dele na sua vida. Muitas pessoas vêm na igreja de forma religiosa, mas não se deram conta que o Espírito de Deus as deixou faz muito tempo. Infelizmente. E o Espírito Santo pode te deixar quando você, por deliberadamente, vontade e decisão, quer viver na prática do pecado. Os pecadinhos de estimação, os segredos do seu coração. E no caso de Sansão, o grande fracasso na vida dele, ou essa crise, foi a salvação de Sansão. Isso não precisa acontecer nem na minha nem na sua vida. Sansão precisou perder a visão para poder ganhar a visão espiritual. E aqui eu quero já entrar para a parte do arrependimento de Sansão. Sansão era forte no físico, fortão, se achava bonitão. Você pode ver que todo filme de Sansão é alguém forte, né? Mas ele era fraco nas emoções. Ele era arrogante. Ele era orgulhoso. Ele tinha um gênio indomável. Ele era vingativo. Você vê que mexiam com ele, ele já partia pro... Sansão não tinha conversa não. Ele não tinha domínio sobre as emoções. Ele não tinha domínio sobre a personalidade dele. Sansão teve seus olhos furados. Os mesmos olhos que faziam ele pecar. Lembra do que ele disse? Pai, aquela mulher foi a que agradou os meus olhos. Lembra o que Jesus falou? Se aquilo te faz pecar, arranque e joga fora. Melhor do que você ir para o inferno. Estou falando para você furar seus olhos não, viu, irmão? Pelo amor de Jesus Cristo. Nem cortar a mão. Mas se tal situação te faz pecar, sai dessa situação. Se tal amizade faz você pecar, se afaste dessas amizades. Se o dinheiro te faz pecar, é melhor você não ter muito dinheiro e ir para o céu do que ter muito dinheiro e ir para o inferno. E outros filisteus raparam a cabeça. E sem os filisteus saberem, eles ali recomeçaram o voto de Sansão. Vocês lembram o que eu disse? Por ele ter tocado no animal morto, ele deveria ter ido ao sacerdote, raspado o cabelo dele, as tranças dele, e assim recomeçar o seu voto. E o texto diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Juízes 16, 22. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Juízes 16, 28. Sansão, eu imagino Sansão totalmente orgulhoso, independente. Agora andando em círculos, cego, empurrando um moinho de vento.
moinho, dependendo dos outros para comer. A Bíblia diz que ele falou para o menino: me leva até as colunas do templo. Alguém que se achava o cara, agora é totalmente dependente das pessoas. E Sansão, naquela situação, em Juízes 16, 28, ele fez uma oração. Olha o que ele disse: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. 16, 29 e 30. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, e apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda noutra, disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Ele orou, ele se arrependeu, e a restauração foi imediata. A misericórdia de Deus, ela alcança a gente. Mas ele se arrependeu, ele suplicou. Ele pediu perdão por ter comido mel. Ele pediu perdão por ter brincado com o relacionamento dele com Deus. Ele pediu perdão por ter tratado o voto dele de qualquer maneira. E assim é o Senhor Jesus com nós hoje. O Senhor Jesus quer restaurar a gente. Ele é misericordioso, ainda há tempo. O Senhor quer nos trazer vida. A história da nossa vida não tem que acabar igual a de Sansão, num fracasso, ou até em morte. Ele disse que ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, para que nós sejamos livres, não mais escravos do medo, mas filhos de Deus. Aleluia! Volte hoje, renove o seu nazireado. Quando finalmente Sansão despertou para a sua missão, quando ele finalmente recobrou a fé, em último ato de misericórdia de Deus, ele recebeu poder para trazer livramento para o seu povo, porque ele nasceu com propósito de livrar Israel dos filisteus. E nós lemos, e eu vou repetir pela 3ª vez, ele conseguiu fazer mais por meio da sua morte do que por meio da sua vida, mas não deveria ter sido assim. Foi por causa do pecado dele. Imagina o que teria acontecido se Sansão tivesse se arrependido antes. Sansão, a Bíblia diz que ele foi 20 anos como juiz de Israel. Ele poderia ter sido 40 anos ou mais. Sansão tinha tudo para dar certo na vida. Assim como a gente, às vezes, você tem tudo para dar certo, tudo, mas quer viver no pecado, então dá tudo errado. Sansão nasceu de um milagre de Deus, pois a Bíblia diz que a sua mãe era estéril. Ele foi consagrado pelos pais, aceito pelo Senhor, o Espírito se apoderava dele, ele fez coisas extraordinárias, mas tudo deu errado na vida de Sansão. Ele quebrou o voto que ele tinha. Através do pecado, o seu cabelo foi cortado. Ele perdeu a noção de onde realmente vinha o poder. Talvez ele achava que era do braço dele. Não, o poder vinha do Espírito Santo. Ele era arrogante, ele era orgulhoso. Tem gente que acha que tudo que ele faz, a capacidade dele só está nele. Sou eu, é o eu sou, só existe um que chama Deus, Yahvé, só existe um eu sou. Sansão não viveu à altura do significado do seu voto. Sansão vivia sempre em conflito entre a vontade de Deus e as paixões da sua carne. E Sansão não era estúpido, ele era inteligente, mas ele era dominado pelas paixões da sua carne. E essas paixões, pouco a pouco, levaram ele a perder tudo. Sansão teve uma paixão cega e destrutiva. Outra coisa, Sansão não vivia contente com o que tinha no seu próprio povo. Ele vivia cobiçando as mulheres de outro povo. Se eu for trazer para o nosso contexto hoje, tem muitos cristãos
que não se contentam com a graça e o amor de Jesus Cristo e ficam cobiçando as coisas do mundo e as paixões do mundo. Não é suficiente o que o Senhor fez por você na cruz? Não é suficiente o amor que Ele derramou por nós? Por que a gente quer procurar coisas lá fora? Sansão destruiu sua vida, deixando que o desejo dos seus olhos o dominassem. Vou repetir: se afaste daquilo que te faz pecar. Sansão foi imaturo e inconsequente. Outro erro de Sansão: Sansão subestimou e brincou com o inimigo na sua prepotência, e isso impediu ele de perceber o perigo que ele corria. Eu vou me dar bem igual da outra vez. Eu vou me safar igual das outras vezes. Eu vou matar os filisteus igual das outras vezes. Não sabia ele que o Espírito Santo o havia abandonado. Mesmo fluindo no poder do Espírito, ele foi alheio ao propósito de Deus para a sua vida. E ele perdeu os dons dados por Deus por causa da sua cegueira. E teve que trabalhar como escravo, andando em círculos. Quantas pessoas hoje, por causa do pecado, ficam cegas espiritualmente e passam uma vida andando em círculos, empurrando moinhos? Quantas pessoas? Ele virou motivo de piadas. Ele perdeu a autoridade que tinha sido dada pelo Senhor a ele. Virou motivo de chacota. Um triste fim para alguém que foi poderosamente usado por Deus. E agora eu já vou partir para encerrar. E queria te falar quais lições nós extraímos da história de Sansão. Quais lições? Primeiro, devemos investir mais na edificação de um caráter espiritual contra um mundo de aparência. O que importa é o seu caráter em Deus, não sua aparência, o que você demonstra ser para as pessoas. O que importa para Deus é quem você é de verdade. Devemos investir mais na pureza da mente, contra uma vida de malícia e sensualidade. Nós devemos evitar os enganos do nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. Temos que resolver os conflitos entre a vontade de Deus e as nossas paixões. Porque você fala assim: eu vivo a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus, mas na prática você faz tudo que te agrada, tudo que você quer fazer que dá na telha. Então você não faz a vontade de Deus, você faz os desejos, as paixões da sua carne. Outra coisa, nós temos que vigiar e saber que o chamado de Deus não nos torna pessoas perfeitas ou livres da luta contra o pecado. Talvez Sansão, porque a força ainda estava nele, ele achou que estava tudo bem. Não, irmãos. Talvez a unção esteja sobre a sua vida. Isso não te torna isento de tentações. Você tem que resistir, você tem que lutar, você tem que fugir da aparência do mal. Nós não somos perfeitos. Não deixemos a fé de lado pelo prazer das nossas paixões. Outra coisa, mesmo que Deus tenha tido misericórdia de Sansão e libertado o povo através de Sansão, Sansão pagou pelos seus erros e colheu o fruto dos seus pecados. E agora eu quero te falar uma coisa bem forte, presta atenção. Vou falar bem devagar. Quando fazemos de nossa vida o que bem entendemos, nós só deixamos os restos para a nossa família. Eu vou repetir. Quando nós fazemos da nossa vida de viver em pecado o que bem entendemos, nós só deixamos os restos para a nossa família. O que Sansão deixou para a sua família foi só os restos. Quando não cumprimos o propósito de Deus em nossa vida, ficamos cegos, andando em círculos. E nós não devemos perder o foco. O apóstolo Paulo diz sobre o foco. E eu quero encerrar lendo um texto com vocês. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Coloca na tela. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 até o 14.
Não perca o seu foco. Não perca o caminho do Senhor Jesus da sua vista. Olha o que o apóstolo diz. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. O pessoal do louvor pode vir? Se arrependa, meu irmão, e não brinque com fogo antes que seja tarde demais. A intenção hoje do Espírito Santo na nossa vida não é acusar a gente, não é fazer a gente ficar desmoralizado, é trazer com muito carinho ao meu e ao seu coração a seguinte mensagem: filho, filha, se arrependa, deixe os maus caminhos, se arrependa enquanto há tempo, se arrependa antes de você comprometer a história da sua vida, e antes de você talvez comprometer a história da vida da sua família. Se arrependa. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado para a sua vida. Se arrependa, filho. Se arrependa, filha. Eu não conheço o particular de cada um que está aqui, ou de você que está me assistindo, mas você pode ter certeza, o Espírito Santo conhece até o que você está pensando agora. Então seja sincero, se arrependa. Hoje pode ser dia, hoje pode ser uma noite de restauração na sua vida. O Senhor Jesus, Ele deixa claro que se nós nos arrependermos com o nosso coração e com a nossa boca confessarmos os nossos pecados, nós seremos salvos, nós seremos curados, nós seremos tratados por Ele. Então, enquanto eles vão cantar essa canção, eu te sugiro, eu te peço com muita gentileza, fale com o Senhor, fale com o Espírito Santo, se arrependa de quantas vezes você ficou comendo mel na carcaça do cadáver, quantas vezes você ficou comendo o melzinho do pecado, escondendo, achando que está tudo certo. Não está, irmão. As consequências virão um dia, mas você pode se arrepender hoje, mudar a história da sua vida, a história da sua família, a história dos seus filhos, através de um posicionamento sincero. Porque não é só questão de vir aqui, não é só questão de chorar. A questão é mudar de vida, mudar de comportamento, ter uma renovação da mente, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, antes que seja tarde demais. Quantas vezes te crucifiquei, os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não
eu vi a dor que te causei. Quantas vezes te crucifiquei, os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Glória a Deus. Se coloque em pé, eu gostaria de orar por você. Nós já iremos encerrar em seguida. Pode continuar tocando de fundo. Depois a gente vai encerrar cantando essa música. Eu poderia chamar você aqui e falar: vem aqui no altar, se arrependa. Só que eu vou te lançar um desafio. Você que está aqui na igreja, você que está em casa, você pode fazer isso. Se o Espírito Santo ministrou no seu coração, vá ao seu secreto, à sua sala, no seu quarto, dobre o seu joelho. Lá não vai ter plateia, lá não vai ter ninguém te olhando, apenas o Espírito Santo de Deus e Satanás, que é legalista e tenta te acusar todo instante. Se arrependa, se conserte com Deus. Fala: Senhor Jesus, me alcance com a tua graça, com teu amor, com a tua misericórdia. Perdoa os meus pecados, lance-os no mar de esquecimento. E o Senhor, que é misericordioso, Ele vai te perdoar. Se você pedir com seu coração e confessar com a sua boca, Ele vai te perdoar. Então eu lanço esse desafio para você fazer na sua casa, você que está me assistindo. Porque nós servimos um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de tudo e Ele tem todo o poder. Aleluia. Eu gostaria de orar por você. E nós em seguida, vou encerrar a transmissão, e nós iremos orar pelos aniversariantes e agradecer pelos nossos visitantes. Papai, obrigado por este culto maravilhoso. Obrigado pela oportunidade que nós temos, que nós tivemos de vir aqui essa noite louvar, adorar, bendizer o teu nome. Espírito Santo, obrigado pelo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Senhor, que seja muito mais que um ensino, muito mais que uma instrução, que isso gere vida no coração deles, vida na alma deles. Espírito Santo, vivifica, frutifica isso nos corações de cada um. Senhor, alcance cada lar aqui representado, envia os teus anjos, perdoa os nossos pecados, Senhor. Todas as vezes que fomos negligentes contigo, que brincamos com o pecado, comemos o mel do cadáver, Senhor. Toda vez que escondemos segredos e pecados de Ti, não tem como esconder nada de Ti, Senhor. Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se eu colocar minha cama no mais profundo abismo, lá também Tu estás. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus que nos amou tanto, que enviou o Teu Filho para morrer por nós. Nós não merecemos.
mesmo assim o Senhor nos amou. Que os nossos irmãos possam ter entendido, Senhor. Espírito Santo, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, mudar de vida, mudar de postura, Senhor, e sermos melhores cristãos, melhores filhos, melhores filhas, cumprir o nazireado que existe na nossa vida, através do chamado da nova aliança que foi feita em Cristo Jesus. Leve cada um para o seu lar em paz, que a sua bênção esteja sobre eles, sobre a casa deles, sobre o emprego deles, aonde eles pisarem a planta dos pés deles, que seja abençoado, aonde seus filhos colocarem a mão, que seja abençoado. Nos dê uma noite de paz, a paz que excede todo entendimento. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.